Ei, gente, tudo bem? Vocês estão me vendo aqui, mas euzinha, na verdade, estou de férias. E para as minhas férias serem tranquilas e a gente seguir com o curso do canal, hoje nós vamos ter convidado especial, meu grande querido amigo Chavoso da USP. Olha só, tem um tema que eu já vi ele falar várias vezes no canal dele. Na minha infância, por exemplo, eu tinha várias pessoas que ouviam rap perto de mim, mas eu nunca fui muito de ouvir. Eu sempre ouvia assim, de uma forma mais superficial. Agora, todos os meus vizinhos sempre ouviam e ouviam muito. E o Chavoso fala muito no canal dele. E eu pensei, por que não a gente trazer esse tema? E enquanto eu estou de férias, descansando da escola, do canal, de podcast, de tudo, a gente fala sobre isso. Então, é isso. Hoje temos convidado especial e eu espero que vocês adorem o papo, porque eu já assisti e eu amei. Doutora Drag! Mas antes do Chavoso chegar aqui, vamos àqueles recadinhos. Se você gosta deste grande projeto, você pode nos apoiar em apoia.se/horaqueer. Vocês podem também nos apoiar pelo Pix, que é doutoradrag@gmail.com, ou PicPay, Dimitra Vulcana. E bem, só para vocês entenderem, esse é um grande projeto. A gente tem intérprete de Libras, você vai ver esse vídeo legendado em inglês e português, você vai ter edição de vídeo, a gente tem a produção do podcast, enfim, tem várias pessoas que trabalham comigo. E bem, essas pessoas precisam ser remuneradas pelos seus freelas. Então é isso, ajude se você puder também. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido aí como Chavoso da USP e hoje eu tô ocupando aqui o canal da camarada Dimitra Vulcana, né, o Dan, que eu tenho tanto carinho. A gente tem aí o Boteco Comunista juntos, né, acho que vocês já devem conhecer, e hoje eu tive o prazer de ser convidado por ele para estar aqui no canal dele, trocando uma ideia com vocês sobre os Racionais MCs. A gente pensou nesse tema, né, dos Racionais, porque é um tema que eu gosto muito de falar, quem me acompanha sabe, falo bastante sobre os Racionais, eu falo bastante sobre rap de um modo geral, né? Tenho muitos vídeos no meu canal onde eu falo sobre o rap, onde eu coloco letras de rap para exemplificar o que eu tô falando. E é isso, né? Vim compartilhar um pouco com vocês hoje desse meu gosto, né, musical, mas não só isso, desse movimento político que o rap também é, que o hip hop também é. Acho que vocês sabem, né, que tudo é política, né, não tem como falar que alguma coisa é neutra, que alguma coisa, enfim, não tem ali por trás dela um posicionamento, mesmo que não queira, a gente sabe que existe um posicionamento, que existe uma ideologia por trás de tudo, né, mano? E eu acredito, assim, muito fortemente que o rap, de um modo geral, ele tá muito ligado com um posicionamento antissistêmico, tá ligado? Como eu disse, de modo geral. A gente vai achar muitas contradições dentro do rap. A gente vai achar preconceitos, sim, como machismo, até homofobia. A gente vai achar pensamentos conservadores. A gente vai achar pensamentos liberais, tá ligado? Então, existem sim essas contradições. Mas de um modo geral, eu vejo sim o rap como um movimento antissistêmico. Nem todos, é lógico. Principalmente nos últimos anos a gente vai ver muitos raps que têm se adaptado ao sistema, né? Que tá numa luta ali para se adequar ao sistema capitalista, para lucrar, para ficar rico e etc e tal. Mas os Racionais, que são mais clássicos, digamos assim, né? Que vêm de um período anterior do rap, final dos anos 80, anos 90, a gente vê uma outra pegada ali, tá ligado? Os Racionais, o Facção Central, né? Alguns grupos de rap aqui de São Paulo, mas que eu sei que são famosos no Brasil inteiro, principalmente os Racionais, né? Acho difícil algum lugar do Brasil onde não toque Racionais, onde não sejam conhecidos, né? Eles conseguiram ter esse reconhecimento nacional, principalmente com o álbum Sobrevivendo no Inferno. Talvez seja o álbum principal deles, e é justamente sobre ele que eu tenho uma análise no meu canal, analisando todas as letras, e esse álbum também se tornou leitura obrigatória do vestibular da Unicamp. Então, um álbum de rap se tornou leitura obrigatória para você passar pelo vestibular da Universidade de Campinas, né, Unicamp. Que eu acho muito significativo, sem dúvidas, tem um peso muito grande isso, esse reconhecimento, tá ligado? Mas de qualquer jeito, mano, independente de ter esse reconhecimento da academia, da universidade ou não, o rap, os Racionais, o Sobrevivendo no Inferno tem um valor, assim, mano, indescritível pra nós, tá ligado? Periféricos, negros, é um valor, mano,
como eu disse, é indescritível, né? Porque tem um valor muito sentimental também, sabe? É uma coisa que acompanha você, que acompanha a sua trajetória, sua história, sua vida, né? Que teve ali durante vários momentos da sua vida, que ainda tá, que você ainda ouve, tá ligado? Teve ali momentos bons e momentos ruins, que te ajudou a refletir sobre determinadas coisas, a se acalmar em determinados momentos, a se entender melhor, a se conhecer melhor, né? Falando por mim, por exemplo, uma letra como Negro Drama, por exemplo, que talvez seja a música mais famosa dos Racionais, né? Não é do álbum Sobrevivendo no Inferno, mas enfim, essa música, né? Ela vai falar sobre os dramas de ser uma pessoa negra no Brasil. E, nossa, é uma letra muito pesada, muito forte, mas também muito politizada, que ela fala, enfim, ela traz ali frases muito potentes, tá ligado? Como, por exemplo, me ver pobre, preso ou morto já é cultural, você reflete um monte de coisa aí, tá ligado? O racismo ligado com a exploração de classe e a naturalização disso, tá ligado? Uma posição de uma cultura também racista, enfim, mano, várias coisas, tá ligado? Vai falar sobre o problema do abandono paterno, né? Ele fala assim, daria um filme, uma negra e uma criança solitários na floresta de concreto e aço, tá ligado? Mais um filho pardo sem pai, enfim, então é só uma letra que eu tô dando exemplo, mano. Mas todas que vocês pegar, vocês vão ver isso, né? O quanto que eles são um grupo politizado e até mesmo revolucionário, tá ligado? Eu tava tendo essa reflexão esses dias. Eu tava assistindo, né, no YouTube, um show dos Racionais na Zona Leste de São Paulo, muitos anos atrás, eu não sei exatamente quando foi, mas é meio antiguinho, e estavam cantando uma música Fórmula Mágica da Paz, que é outra que eu gosto muito, acho que é uma das minhas preferidas também. E, mano, o show lotado. Grande maioria das pessoas que estavam lá eram homens, e homens negros, provavelmente todos ali das periferias da Zona Leste, e cantando com tanta emoção, tá ligado? Se assiste aquela gravação, você percebe que todo mundo cantava, todo mundo tava ali junto, tá ligado? Numa só voz, mano, falando. A letra daquela música que também traz um monte de reflexão. Tem uma parte que ele fala sobre... Eles falam muito da banalização das mortes na periferia, né? E essas mortes, o genocídio, né? Então tem uma parte que ele fala que era dia de finados, e ele tava ali na porta do cemitério. Aí ele fala que ele tava olhando todos os túmulos e ele reparava que em cada túmulo tinha uma senhora com uma roupa humilde, a pele escura e o rosto abatido pela vida dura, e que essa mulher poderia ser a mãe dele, né? Essa parte sempre me tocou muito. E aí ele vai falar no final, tá ligado? A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você. E ver aqueles homens, tá ligado? Negros, periféricos, se envolvendo naquilo, cantando aquilo e com certeza transformando suas mentes, o seu jeito de ver o mundo e de ver uns aos outros, tá ligado? É uma potência muito grande, né? E a reflexão que eu tive a partir disso é que, sem dúvidas, os Racionais, acho que eles são os maiores revolucionários do nosso país, pelo menos nesse momento, nas últimas décadas, tá ligado? Talvez ao longo de toda a história, né? Talvez ao longo de toda a história. Pela quantidade de pessoas que eles conseguiram atingir e quais pessoas. Eles chegaram exatamente aonde precisava chegar e falar justamente com quem precisava falar. É o que eu falei antes, né, mano? Qualquer quebrada, qualquer favela desse país provavelmente ouve Racionais, toca Racionais e tá ali ajudando você a mudar a sua mentalidade, a ver a realidade de outro jeito, a ver seus irmãos e irmãs de outro jeito. E, mano, tá ali passando um monte de reflexões sociológicas, políticas, mesmo sem conceitos difíceis, tá ligado? O rap, de um modo geral, ele tem esse poder de levar debates, assim, que geralmente são mais acadêmicos e tal, e democratizar eles, né? O pessoal fala muito que eu faço isso, e de fato eu faço. Acho que nós que estamos no YouTube, de um modo geral, fazemos, né? Mas acho que ninguém faz isso melhor do que os rappers, tá ligado? Eles pegam ali toda uma teoria fodida e transmite de um jeito muito fácil que qualquer quebrada vai entender. E a partir daí, eles estão passando conhecimentos sobre encarceramento em massa, sobre genocídio, sobre a necessidade de se desmilitarizar ou até mesmo acabar com a polícia. Enfim, sobre várias questões, tá ligado? Essa que eu falei, né, do encarceramento em massa, que também tem a ver, por exemplo, com o abolicionismo penal, a música Diário de um Detento dos Racionais, eu acho que é uma das que deixa isso mais claro, assim, tá ligado? Você ouve aquela letra, mano, você é louco, aquilo ali é um raio-x do que é tema carcerário brasileiro, como eles deixam claro, é uma máquina de matar pobres e pretos.
né? Você vê que, mano, é um sistema estruturalmente racista, corrupto, elitista e assassino. Então, o rap, que sendo um movimento periférico e negro que ele vai refletir, né, a realidade dessa população. Então, mano, pra encaminhar aqui pro final, se você é uma pessoa de fora da periferia, uma pessoa não pobre, não negra, e quer entender melhor sobre essa realidade, você precisa ouvir rap, você precisa ouvir os Racionais, o Facção Central, a trilha sonora do Gueto, o RZO e por aí vai. E se você é uma pessoa da periferia, uma pessoa pobre, né, que sempre me perguntam como que eu estudo, como que eu vou me politizar, por onde começar, começa pelo rap. Sem dúvidas é o melhor lugar pra você começar, mano. Ouvindo as músicas, lendo as letras e pesquisando sobre elas, né? O álbum do Eduardo Tadeu, Necrotério dos Vivos, que ele lançou ano passado, por exemplo, mano, cada letra ali é uma aula de história, de política, de sociologia. Se você pegar cada uma daquelas letras, ler elas, ouvir a música e pesquisar as referências, você já vai se politizar demais. Inclusive, fica a dica aí pra professores, por exemplo, né? Se quiser fazer isso com seus alunos, mano, vai ser ótimo, vai ser muito bom. E além de passar, né, conhecimento sociológico, histórico, essas letras de rap, elas também vão te ajudar a criar mais consciência de classe, consciência racial, essa noção de coletividade e necessidade de união entre a classe trabalhadora, entre a periferia, entre a população negra. Então é isso, como muitas pessoas já falaram em entrevistas, e eu concordo, né, e vou até repetir aqui, os Racionais salvaram muitas vidas, de muitas formas, mudaram muitas vidas. Então, mano, só gratidão a eles por tudo que eles fizeram por nós e continuam fazendo, né? E quem não ouve, não consome, mano, procura começar e valorizar mais, que é foda. É isso, valeu aí pro Dan, Dimitra, né, como vocês conhecem, pelo espaço. E seguem o canal dele aqui, segue o meu também, Chavoso da USP, todas as minhas redes também é. E é isso, família. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!